Quais os melhores CDBs para investir em janeiro de 2024? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então aproveita, já te inscreve no nosso canal e deixa a tua curtida. Vamos lá. Fiz uma seleção dos CDBs com as melhores taxas de rentabilidade para investir em janeiro de 2024. Antes disso, é importante lembrar que os CDBs eles são divididos com base no seu indexador. Então eu vou trazer aqui alguns CDBs pós-fixados, que são aqueles que rendem com base num percentual do CDI, aqueles CDBs pré-fixados, que ele tem uma taxa definida de qual vai ser a rentabilidade, e aqueles CDBs indexados à inflação, que são aqueles CDBs IPCA+. Então a gente vai falar desses três tipos de CDBs disponíveis nas corretoras e quais são os melhores para a gente investir em janeiro de 2024, quais apresentam as melhores taxas. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Vamos lá, vamos aqui para a tela do meu computador. Começando com os CDBs pré-fixados, eu trouxe aqui três CDBs que estão apresentando uma boa taxa de rentabilidade, CDBs que possuem rating de crédito, né? Então são CDBs que têm algum tipo de classificação, não são aqueles CDBs dos bancos mais arriscados que nem possuem rating de crédito. Então aqui o primeiro que eu trouxe é o CDB do banco C6, ele tem uma taxa pré-fixada que pode variar de 11,8 a 12,15 e ele tem um vencimento em janeiro de 2027. O banco C6 ele tem um rating de crédito, né? Ele é analisado como um banco A-, tá? Então essa aqui é a categoria do banco C6. Depois um CDB do banco Master, ele tem uma taxa pré-fixada de 13,3 a 13,7 e o vencimento para janeiro de 2029. Então ele é um CDB que tem um prazo de vencimento um pouco mais longo. Então você precisa analisar para ver se faz sentido dentro dos seus objetivos e dentro da sua carteira. E o banco Master ele tem um rating BBB, tá? Então ele está um pouquinho abaixo aqui da categoria do banco C6. E para fechar os CDBs pré-fixados, eu trouxe aqui um CDB do banco BMG, que ele pode ser adquirido lá na tua corretora entre 11,65% a 12% ao ano, tá? E o vencimento dele também para janeiro de 2029. E o BMG, dos três que a gente está trazendo aqui, é o que tem o melhor rating de crédito, né? Ele é um rating A. Então, como vocês podem ver, pessoal, normalmente os bancos que têm uma classificação de rating mais elevada, ou seja, menos risco de crédito, eles também entregam uma rentabilidade um pouquinho menor, como é o caso do BMG e do C6, que estão entregando uma rentabilidade um pouquinho abaixo do Master por serem bancos considerados aí mais seguros, tá? Terem um rating de crédito melhor. E antes que vocês me perguntem por que essa taxa que eu trouxe aqui ela tá variando, eu vou te explicar que essa taxa aqui é a variável, né? É a taxa mínima e a taxa máxima que você pode adquirir um CDB como esse lá na sua corretora, tá? Essa taxa pode variar, eventualmente se você tem um assessor de investimentos, ele pode te recomendar o título numa taxa menor, numa taxa intermediária ou na taxa máxima, e isso varia o quanto de comissão que o seu assessor, que é vinculado na sua conta lá na XP, no BTG ou em outra corretora, ele recebe. Então fique atento a isso, e caso você queira trabalhar com profissionais que não recebem nenhum tipo de comissão sobre os produtos e te entregar a melhor taxa de rentabilidade sempre, então se tu quer investir nesse CDB do Banco Master a 13,7, CDB do Banco C6 a 12,15, entre em contato com a gente aqui pela descrição, porque nós trabalhamos como consultores de investimentos, conseguimos te entregar as melhores taxas sem nenhum tipo de comissionamento, sem nenhum tipo de conflito de interesse, tá? Mas vamos lá, vamos seguir aqui agora para a próxima lista de CDBs pós-fixados. Então eu trouxe aqui três CDBs pós-fixados para a gente analisar. O primeiro é um CDB do Omnibank, que ele está pagando entre 118% a 121% do CDI, vencimento em janeiro de 2026, então um pouquinho mais curto, e o Omnibank tem um rating BBB, tá? Depois, na sequência aqui, outro CDB do Banco Master, ele já tem uma rentabilidade um pouco superior, de 128% a 132% do CDI, vencimento mais longo, janeiro de 2030, e também um rating BBB, né? Então, pessoal, sempre tem que estar atento a essa questão do vencimento, se faz sentido para você manter o ativo preso, né? O ativo investido até aquele vencimento. Se está numa carteira mais de longo prazo, de aposentadoria, um objetivo de longo prazo pode fazer sentido. Se for um objetivo mais de curto prazo, não, né? Então fique atento. E para fechar aqui,
os CDBs pós-fixados, um CDB do Banco BMG, que está rendendo CDI mais 1,20 ou CDI mais 1,50 ao ano, tá? Então, esse último CDB aqui, ele vai render 100% do CDI mais 1,20 ou 1,50, tá? Então, um CDB um pouquinho diferente, vencimento para janeiro de 2027 e ele tem um rating A-, tá? Então o BMG aqui dessa lista é o banco que tem o melhor rating. E agora a nossa terceira lista de CDBs aqui com as melhores taxas de janeiro de 2024 são os CDBs indexados à inflação. E aqui eu trouxe mais 3 para a gente analisar. Primeiro, o CDB do Banco Fibra, que ele tem uma rentabilidade de IPCA mais 6,15 a 6,5, e aí aqui é o rendimento do IPCA, então a inflação acumulada do mês, do ano que a gente está investindo, mais uma taxa pré-fixada, tá? Então sempre vai ter o rendimento da inflação mais uma taxa. Então, os CDBs indexados à inflação, a gente tem um ganho real, sempre acima da inflação, tá? Então, CDB do Banco Fibra, para janeiro de 2032, o Banco Fibra tem um rating aí BBB+. Seguindo a nossa lista, mais um aqui do Banco Master, IPCA mais 7,2 a 7,5, para janeiro de 2030. E o Banco Master, como a gente já viu, ele tem um rating BBB. E para fechar aqui a nossa lista de inflação, CDB do Agibank, IPCA mais 6,15 a 6,35, vencimento para janeiro de 2027 e um rating A-, tá, pessoal? Aqui no nosso canal a gente fez outros vídeos analisando alguns bancos, então a gente já fez análise do Banco Master, já fez análise do Banco C6. Se você quer ver a nossa análise completa sobre esses bancos, dá uma olhada nos nossos vídeos aqui, nas nossas playlists de renda fixa que tu vai encontrar lá. Então, pessoal, a gente falou aqui de alguns ativos que estão com boas taxas para janeiro de 2024 e eu também quero te relembrar como que funciona a tributação, como que funciona o imposto de renda sobre os CDBs, tá? Então vale lembrar que o imposto de renda nesse caso, ele segue a tabela regressiva, ou seja, quanto mais tempo você permanecer investido naquele ativo, menor o imposto de renda, tá? A tabela começa em 22,5 e ela vai reduzindo o imposto de renda à medida que a gente se mantém investido. Quando passa de 720 dias, ou seja, 2 anos, cai para a tabela mínima de 15%, né? Então é uma boa estratégia investir em CDBs para pelo menos 2 anos, para que a gente consiga ter a menor alíquota de imposto de renda. E também sempre lembrar que no caso dos CDBs, a gente tem a cobertura do FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito, até R$ 250 mil por CPF e por instituição. Por isso, sempre é importante a gente lembrar de diversificar entre diferentes instituições, né? Não correr tanto risco, não concentrar em um banco. Beleza, pessoal? Mas fica ligado que agora eu quero te mostrar como que aqui na Musa Capital a gente monta a nossa estratégia de investimentos. Porque eu te trouxe aqui alguns CDBs que estão apresentando excelentes taxas, mas é importante a gente ter uma carteira bem diversificada com diferentes classes de ativos. Olha só como que a gente monta a nossa estratégia e quais os resultados que essa nossa estratégia vem apresentando, quando que a nossa estratégia vem rendendo nos últimos anos. Eu vou te mostrar aqui. Então a nossa carteira, como vocês podem ver, ela está bem diversificada. A gente tem uma parcela de renda fixa, de ativos bancários, né, crédito bancário, mas também tem crédito privado, ou seja, títulos de empresas privadas, debêntures, fundos de investimento que investem em títulos de crédito privado, uma parcela em fundos multimercado e, obviamente, uma exposição à renda variável se fizer sentido para o perfil de investidor do nosso cliente, né? Então, a parcela de renda variável sempre dividindo investimentos em real, né, investimentos na Bolsa Brasileira, mas também investimentos dolarizados, tá? Então, essa aqui é a nossa alocação macro. Obviamente que a gente abre isso aqui, todos os detalhes para os nossos clientes aqui na consultoria de investimentos e eu vou te mostrar quanto que as nossas carteiras vêm rendendo até agora. No ano de 2023, como a gente já recém fechou o ano aqui, a gente apurou o resultado e a nossa carteira mais arrojada, ela teve um retorno de quase 20%. Nesse ano de 2023, a nossa carteira moderada ficou em torno de 15,4% e a carteira conservadora 13,59%. Todas tendo um resultado acima do CDI no ano de 2023 e também no acumulado dos últimos 3 anos a gente também vem entregando um retorno em todas as carteiras acima do CDI, acima do IPCA, que é a inflação, e também acima do Ibovespa, né? Como vocês podem ver nesse gráfico, nos últimos 3 anos, o Ibovespa aqui ele foi o que teve a pior performance e a gente vem conseguindo entregar retornos acima dos índices, tá? Então, caso você queira contar
com especialistas que vão te ajudar a montar uma carteira, acompanhar a sua carteira e ter uma estratégia sólida de investimentos. Entre em contato com a gente aqui pelos links na descrição para que a gente possa também te ajudar a colocar isso em prática. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Eu te trouxe aqui os melhores ativos, as melhores taxas de renda fixa que estão disponíveis nas corretoras para investir em janeiro. Obviamente que não são recomendações de investimento, você precisa analisar se faz sentido aí para o teu perfil, para os teus objetivos. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui e até a próxima.